Ontem nós mostramos aqui no Jornal do Meio-Dia que infelizmente houve um grave acidente no galpão de uma loja que estava sendo reformado na região norte de Goiânia, aqui no Jardim Guanabara. As investigações sobre as causas desse acidente ainda continuam e a gente abre a edição de hoje falando ao vivo com o Maicon Leão, que está lá no local para trazer as informações das possíveis causas, como é que estão essas investigações. Maicon, bom dia, é com você. Exatamente, Almir. Bom dia para você, para Mariana, para todo mundo ligado no Jornal do Meio-Dia. A gente fala ao vivo direto dessa loja onde aconteceu esse desabamento, que infelizmente terminou na morte desse pedreiro. E as investigações, como você disse, elas continuam. A Polícia Técnico-Científica esteve no local justamente para fazer essa perícia, para apontar as possíveis causas. Para quem está em casa entender o que aconteceu, esse desabamento ocorreu ontem, logo no final da manhã. Nessa loja acontecia uma reforma geral. O proprietário fazia a troca do piso e também a substituição do forro, que antes era um forro de gesso, de isopor, e na verdade agora passaria a ser forro de gesso, que a gente tem inclusive essas placas aqui agora. Como a gente disse, as causas ainda serão apontadas pela Polícia Técnico-Científica, mas engenheiros ouvidos pelo jornalismo da TV Serra Dourada apontam que pode ter sido uma das causas. Inclusive eu quero chamar a atenção para você que está em casa, pedir para o Anderson Barbosa mostrar para a gente, nessa ferragem que segurava o teto, existem alguns pontos de ferrugem, que também foram coletados como provas pela Polícia Técnico-Científica para fazer justamente esse levantamento do que pode ter causado esse desabamento. Aqui ao meu lado está o pessoal da Defesa Civil, o Robledo Mendonça, que é o coordenador, vai explicar para a gente como deve ser o passo a passo de agora para frente. O local segue interditado e a orientação vai ser justamente a demolição. Boa tarde, coordenador. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, a Defesa Civil quer deixar aqui a solidariedade à família, né, e aos amigos. Bom, a preocupação agora da Defesa Civil são com as edificações em volta do galpão que desabou, né? Estamos aqui monitorando e orientando todos os moradores dos possíveis riscos, né, e acompanhando aí a evolução de cada risco que a gente observou. Então, hoje pela manhã já conversei com o proprietário do imóvel que desabou. Ele já se prontificou, já está contratando uma empresa especializada em demolições para a retirada desse entulho, desse resto de obra que desabou, né? E também nós sugerimos a ele, né, para que seja demolido todo o restante de parede que sobrou e assim eliminar todo tipo de risco. Essa demolição é justamente para não colocar em risco, igual o Anderson Barbosa está mostrando, as casas ao redor, porque inclusive essa parte que ele está mostrando agora, não houve a queda total, então ela continua em pé. Então justamente para trazer segurança para essas famílias foi sugerida essa demolição. Inclusive essas famílias também tiveram outras sugestões, como evitar esses cômodos? Isso, como as paredes foram abaladas, né? Visivelmente a parede do lado direito já está ali próxima a desabar, mesmo que seja para o lado interno do lote, ainda pode ocorrer algum tipo de material ou entulho que possa cair nessas casas ao lado. Então nós estamos observando e já temos aí de forma positiva que o proprietário já vem buscando aí uma empresa para tirar todo esse material e, como eu disse, eliminar o risco. Mariana, Almir, é importante a gente ressaltar, segundo o CREA, essa obra acontecia sem nenhuma supervisão do engenheiro, de um profissional técnico responsável. E eu estava conversando com a Defesa Civil justamente falando sobre a importância de, em qualquer reforma, haja a necessidade justamente de contratar um responsável para fazer a avaliação, como, por exemplo, dessa questão do teto, um engenheiro conseguiria apontar se esse teto suportaria ou não. Ótima sua observação. A Defesa Civil tem atendido constantemente situações parecidas com essa, de obras sem responsável técnico, né? Então o que a gente orienta é que o cidadão que queira construir ou uma obra nova ou que queira fazer uma reforma, que busque, né, um engenheiro, um arquiteto, para que ele possa ali buscar a melhor forma e a melhor estrutura, garantindo assim a segurança do local, porque às vezes o barato pode sair caro, que é o que ocorreu aqui nesse local. Então a gente orienta isso, que busque um profissional habilitado para que faça ali todo o trâmite legal junto aos conselhos de classe, né, tanto o CREA quanto o CAL, e também junto à prefeitura. Coordenador, inclusive existem sanções para punir, por exemplo, as pessoas que fazem, sabe? Nesse caso aqui, infelizmente, a sanção veio da pior forma. Mas caso aconteça uma fiscalização e seja constatado que uma obra está acontecendo sem a autorização de um supervisor, de um profissional técnico, essas pessoas podem ser responsabilizadas? Com certeza. O CREA, ele pode autuar o proprietário do imóvel que não tenha responsável técnico
o proprietário pode responder processo por exercício ilegal da profissão. Então, esse é um tipo de sanção. Fora as outras sanções criminais que pode responder, também a sanção da própria prefeitura, né, que não tinha alvará de funcionamento, nem alvará de construção. Então, tudo isso pode acarretar um simples falta de responsável técnico. Agora há pouco, antes de entrar ao vivo, o senhor conversou com o proprietário dessa loja. Ele chegou a explicar para o senhor, detalhar como que seria essa obra, o que seria essa reforma? Não, nós não tratamos sobre essa intervenção que estava sendo feita aqui, até porque isso cabe à Polícia Técnica Científica para entender melhor a dinâmica e todo o contexto da situação. A Defesa Civil cabe aqui nesse momento observar as edificações ao lado, né, e observar se há risco nesses locais. O senhor, inclusive, esteve agora há pouco na casa aqui ao lado. Pelo que a gente observou, tem a rachadura na altura do muro. Só essa demolição é suficiente ou o pessoal de lá ainda vai precisar ficar em alerta por mais algum tempo? Vai ficar em alerta até a demolição total. Após a demolição total e a limpeza do terreno, aí eliminou os riscos. Coordenador, obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio-Dia. A gente tem agora, inclusive, uma reportagem da Mariana Távora explicando para a gente os detalhes desse acidente, como devem ficar as investigações a partir de agora. O Edilson estava almoçando quando tudo aconteceu. Foi desesperador, estava no restaurante, de repente chegou alguém falando que o galpão tinha desabado. O profissional trabalhava como pintor nessa reforma que já acontecia há cerca de 15 dias. Um homem de 54 anos, conhecido como Neto, estava assentando piso no local quando o acidente aconteceu. Foi um milagre, né? Graças a Deus, Deus me livrou dessa tragédia. A gente estava aqui há 20 minutos antes e foi para o almoço. Quando retornou já não existia mais obra. O local passou por um exame de perícia da Polícia Técnico-Científica. O documento vai embasar o inquérito da Polícia Civil que investiga o caso. Para chegar nesse documento, num caso de colapso de estrutura como esse, a seção de engenharia ela analisa toda a estrutura do prédio, né, da edificação. Ela também vai analisar todas as normas técnicas que deveriam ter sido observadas no evento, né? No caso, aqui havia, ao que tudo indica, uma obra sendo realizada. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia esteve no local para verificar se tinha algum engenheiro civil responsável pela reforma. E foi aí que veio a surpresa. Foi constatado que a obra não tinha participação de profissional, de engenheiro, ou seja, a obra era irregular. O presidente do CREA explica que para qualquer reforma é necessária uma avaliação da estrutura do local para evitar acidentes. Não é só construção, a reforma também precisa de um profissional, né, legalmente habilitado, porque ele iria calcular, iria ver como que estava a condição da estrutura, que aqui a gente viu que ela está enferrujada, oxidada. Será que os pontos de solda estavam ok? Há quanto tempo não tinha uma manutenção? Né? Então, tudo isso, essa soma de fatores é que vem realmente, infelizmente, nessa ruína aí que nós estamos aí. Aí o pessoal fala, mas o engenheiro é caro. Caro é agora a reposição aí da parte física, né? Infelizmente, o funcionário que faleceu, esse não tem jeito de recuperar. A tragédia aconteceu no final da manhã desta quinta-feira. No momento do desabamento, 2 pessoas trabalhavam na reforma do galpão. Um homem conseguiu correr. Já o trabalhador, de 54 anos, não teve a mesma sorte e foi atingido pelo teto e paredes do local em obras. Os bombeiros tentaram por 1 hora reanimar o trabalhador, que já estava em parada cardiorrespiratória e morreu no local. Foi mais de 1 hora de medicação, manobras de ressuscitação cardiopulmonar e, infelizmente, a vítima não respondeu aos estímulos, né? E, infelizmente, evoluiu para o óbito. Após o desabamento, a Defesa Civil esteve no galpão para verificar a situação e também o estado das construções que ficam ao lado da que desabou. As casas em volta tiveram os cômodos que fazem divisa com as paredes do galpão isoladas, como forma preventiva até a demolição total do restante das paredes. A delegada responsável pela investigação deve ouvir ainda hoje algumas testemunhas do acidente e, com o laudo da perícia em mãos, vai definir quem são os responsáveis pela tragédia. Nós já intimamos os trabalhadores que estavam lá prestando serviço no dia,
né? Conversamos já informalmente, mas intimamos já formalmente para pegar as declarações. Hoje nós temos uma testemunha, segunda-feira, no decorrer da semana que vem. Pois é, e fica o alerta, né, Almir? Para essas pessoas, você que está em casa, vai fazer uma reforma, é só um telhado, é só o forro, é só o piso, não é só. Existem profissionais para isso. Eu estava conversando com o Edilson, esse que estava momentos antes do desabamento, ele disse que semana passada tinham 15 pessoas trabalhando no local. Agora imagina a tragédia que poderia ser ainda maior, né? Com certeza. Uma outra coisa que me chamou a atenção, Mariana, é o fato de o cara da Defesa Civil alertar que não eram os materiais adequados para serem aplicados nesse tipo de obra. Então, assim, não é uma obra qualquer, não é um profissional qualquer que pode fazer esse tipo de obra, porque senão pode, infelizmente, acontecer uma tragédia como essa. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, um trabalhador, e aqui a gente manda a nossa solidariedade à família desse profissional que, infelizmente, acabou morrendo por conta dessa tragédia aí no Jardim Guanabara. Um pai de 5 filhos, né? 5 filhos.